Bem, a partir de agora a aula está sendo gravada. Novamente, bom dia a todos. Esse segundo dia da oficina permanece a mesma linha, tá? Do primeiro dia, que a gente está com o foco de estudar as ferramentas básicas do software GeoGebra Mobile, né? GeoGebra no celular, especificamente com foco no estudo dos conteúdos matemáticos que vocês já viram e ainda estão vendo. Nesse caso, são as equações do primeiro grau e equações do segundo grau, certo? Hoje a gente vai trabalhar mais na resolução de questões, tá? Me informem, por favor, todos estão com um arquivo da lista de exercício? Sim. Sim, sim. Sim. Pronto. Então, o planejamento de hoje a gente está resolvendo juntamente essas questões e com o auxílio de GeoGebra a gente vai fazer um estudo dessas equações de primeiro e segundo grau, certo? Eu vou pedir para aqueles que estão acompanhando a aula aí com o notebook, o computador, para abrir o arquivo. Vou aceitar aqui. Vocês podem abrir o arquivo aí da lista de exercício, que eu vou estar também aqui espelhando a lista de exercícios para aqueles que estão acompanhando a aula pelo celular, certo? Só um momentinho. Todos conseguem visualizar minha tela, gente? Sim. Sim. Né? Pronto. Sim. Então, me confirme aí. Essa aqui é a lista que vocês estão aí, certo? Questões de equação do primeiro Certo. grau. Certo. Sim. Pronto. A gente vai começar a trabalhar essa lista a partir da primeira questão, que já envolve, no caso, o estudo também no GeoGebra Mobile, tá? Eu vou dar uns 3 minutinhos, uns 2 minutinhos, na verdade, para vocês resolverem somente essa letra A da questão 1. Resolvam aí, por favor. Todos já acompanharam ao menos a questão? Sim. Isso aí. Só de aqui rapidinho. Um momentinho. Era para resolver pelo GeoGebra, certo? Não, primeiramente eu quero que vocês resolvam essa questão no caderno, tá? Gente, falar em GeoGebra, alguém tentou testar aí em casa esses dias, por curiosidade, a ele? Tentaram, gente? Eu fiz uns experimentos aqui. Isso. Também. O que vocês acharam? Olha, ele é fácil de mexer. Eu tirei do celular e tô usando pelo computador. Por quê? Porque é melhor. O computador é melhor.
a facilidade de ter ele no celular é que na sala de aula, às vezes, você pode usar lá, né? Se não tiver com o computador. Achou funcional, prático? Sim. Isso. Resolveram, gente, a primeira questão, letra A? Todos? Sim. Eu fiz. Teve alguém que não conseguiu resolver essa letra A da primeira questão? Então, todos conseguiram resolver, certo? Me informe, por favor, qual o valor de x nessa equação? 5, né? 5. Não. X igual a 5, não é isso? Uhum. Eu fiz isso. Pronto. X igual a 5. Isso aí, exatamente. Então, quando vocês resolvem essa equação, vocês encontram que o x ele tem que valer 5 para satisfazer essa equação, certo? Agora, vou pedir para vocês acompanharem. Quem está com poder manipular o GeoGebra no celular também no momento, faça o seguinte. Essa equação aqui que vocês acabaram de resolver, jogue ela na entrada, lá na janela de visualização do GeoGebra Mobile. É o que a gente vai fazer agora, tá? Vou mostrar aqui para vocês a equação. 3 menos 2, entre parênteses, x mais 3, certo? Igual a x menos 18. Nessa equação? Sim. Pronto. Aqui, vou teclar aqui nesse botão aqui, que é de confirmação, tá? Só um momentinho. Pronto. O que vocês podem perceber aí quando a gente informa a equação na entrada? O que vocês puderem perceber aí na janela de visualização? Alguém pode me Traça dizer? uma linha em cima do número, do resultado. E se no caso eles nos mostram que é uma reta, não é isso? Uhum. Sim. Onde intercepta o eixo x em qual ponto? No 5. 5. Exatamente. Exatamente. Ou seja, a partir do momento que eu informo a equação na caixa de entrada, ele vai gerar para mim essa reta, porque se trata de uma equação do primeiro grau, certo? Onde intercepta o eixo x justamente no resultado dessa equação. Por isso que eu pedi para que vocês, primeiramente, resolvessem no caderno a equação e vocês encontraram x igual a 5. E quando a gente informa essa mesma equação na caixa de entrada do GeoGebra Mobile, vocês vão ver que traça uma reta interceptando o eixo x no ponto 5. Ícaro, Tá? Sim. dá o zoom na tela Ah, sim. para ficar a escala 1 para 1. Fica melhor para eles visualizarem. Não, pode. Deixa só os números inteiros. Aí, garoto. Pronto. Bem observado. Obrigado. Só os números pares, às vezes alguém não consegue visualizar que ali é o 5. Beleza. E, então, aqui vocês podem observar que essa reta intercepta o x no ponto 5, que é justamente o resultado dessa equação, tá? Olha que interessante. Se vocês virem aqui
onde ficam as ferramentas básicas, a gente vai utilizar essa ferramenta básica chamada raízes. Só um momentinho. Essa aqui, raízes, tá vendo? Se eu dar um clique nela, ele vai pedir, selecione uma função, tá? E vou clicar justamente na reta. Se eu voltar aqui, ele vai me dar justamente o quê? A raiz dessa equação. Ou seja, ele me dá 2 pontos, 5 e 0. Como é que eu posso interpretar esses 2 pontos mesmo? Alguém pode me dizer? Alguém da turma pode me dizer esses 2 pontos? O que, que eu posso dizer sobre elas? São as raízes da equação, não é? Ou seria algo mais profundo? É a coordenada onde eu encontro a raiz, ou seja, A coordenada cartesiana. isso. O 5, ele se refere a qual coordenada? X igual a 5 e Isso. Y igual a 0. Justamente. Então, por isso que ele intercepta o eixo X no ponto 5. Ou seja, quando X é 5, o Y, o eixo das ordenadas, no caso, né, o eixo Y, é igual a 0. Justamente. Então, vocês podem observar que essa ferramenta raízes aqui, ele vai me formar realmente a raiz da equação, né? Nesse caso, essa equação que a gente está estudando, tá? Continuando. Vou pedir agora para vocês resolverem a letra B. 2 minutinhos aí, por favor. Resolvam a letra B. A letra B, só uma dica, viu, gente? Vocês podem deixar mesmo a resposta em fração. Vai chegar um momento que vocês vão encontrar o resultado em fração. Pode deixar mesmo o resultado em fração, ok? Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui. Isso. Acabei. Terminou? Todos conseguiram resolver essa letra B? Mais alguém?
Mais alguém? Estão me escutando, gente? X igual a 28/3. Isso. Quem mais encontrou esse resultado? Eu. 28/3, não é isso? Mais alguém, gente? Só 2 pessoas conseguiram resolver essa questão? Eu fiquei com uma dúvida aí, Ítalo. Qual? Pode falar. Em 50 mais as parênteses 3x menos 4, eu aplicaria distributivo ali? É só tirar dentro do parêntese, ele não tá multiplicando. Isso, Foi essa a minha justamente. dúvida. Por Justamente. causa do sinal que tem antes. Isso. O sinal de antes é de uma soma, né? Então tá somando o 3x menos 4, tá? Vamos lá. Se a gente voltar para o GeoGebra Mobile, a gente vai informar a mesma equação, foi o que eu já fiz, tá? Informei a mesma equação. A fração que vocês encontraram foi 28/3, certo? 28/3, Certo. ele dá aproximadamente quanto em número inteiro? Alguém pode me dizer? 9,3333336. Foi o que apareceu. Isso, ele é um pouco mais que o 9, ele dá 9 e alguma coisa, né? Ou seja, então no eixo X, ele tem que interceptar o eixo X em qual ponto? Em No 9, 9? 3. Em 9, isso, em 9 e alguma coisa. É justamente o que a gente vai analisar aqui agora, ó. Vai passando aqui. Olha só, foi justamente o que aconteceu. Ele intercepta o eixo X no ponto 9 e alguma coisa, entre o 9 e o 10, tá? Como a escala aqui, ele tá de 1 em 1, no caso, né? O nosso incremento aqui, então a gente vai ver que ele está entre o número 9 e entre o número 10. 9 é alguma coisa, tá? E fazendo o mesmo procedimento que anteriormente, se eu clicar nos 3 pontinhos aqui, desculpa, na caixa de ferramentas, né? Escolher a ferramenta raízes e selecionar aqui essa reta. Se eu voltar para cá, ele vai me dar justamente essa solução, que foi que vocês encontraram a resolver essa equação, né? No eixo X, no ponto 9,3633, no eixo Y, 0, já que ele intercepta o eixo X. Então, o Y sempre vai ser 0, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Só fiquei com aquela mesmo. Não, por que não? Tranquilo, né? Pronto. Façam essa letra C e a letra D, por favor. A letra C e a letra D. Aliás, vocês querem que eu dê uns 8 minutinhos para terminar logo até a letra G? Pode ser? 8 minutos dá? Tá, Pode ser assim. Ah, pode falar. Eu só disse ok. Ah, ok. Então, os 8 minutinhos para responder da letra C até a letra G, tá bom? Aí a gente vai estudar cada uma delas de uma vez só, tá? 8 minutinhos.
Prontinho. Fez até a letra G? Sim. Sei. Vou esperar os demais. Terminei. Sei. Mais alguém, gente? Também terminei. Pronto. Mais alguém? Acabei. Isso. Mais alguém? Dezenove pessoas aqui, né? Então, vamos jogar aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos apagar, né, essa equação anterior. E a gente vai informar agora a equação da letra C, da nossa lista de exercício. 3 mais x igual a zero. Né? Vocês contaram qual a solução? Menos 3. Menos 3. Menos 3, justamente, né? Intercepta aí o eixo x no ponto menos 3. Se eu fizer o mesmo procedimento das raízes, né? Escolher aqui raízes e clicar na reta, voltar aqui, ele vai aparecer o ponto menos 3 e 0, tá? Que é justamente a raiz da equação, x igual a menos 3. Se eu apagar, informar a equação da letra D da nossa lista, 23x mais 2 igual a 2. Né? Vocês contaram qual o resultado? 0. 0. 0, né? Se eu vir aqui também, raízes, clicar aqui, voltar, aparecer aí, 0 e 0, tá? Ou seja, x tem que ser 0 para satisfazer essa equação, tá? X igual a 0. Se eu vir aqui apagar, na próxima, letra E, né? 12 menos 7 mais 4x igual a 25. Vocês contaram qual o resultado dessa equação? 5. 5. 5, né? Se eu vir aqui também, mesmo procedimento. Intercepto x no ponto 5. Se eu ver aqui nas raízes, voltar, vocês vão ver que vai interceptar o x 5, o eixo y em 0, tá? Próxima. F, 5x menos 3x. 5x menos 3x. Mais 40, igual a 45, né? Não, estou errando. 5x menos 3x 36. igual a 30, né? 30. Vocês encontraram qual o resultado dessa equação? 15. 15. 15. Vamos lá no 15. Justamente aqui, né? O que vocês podem me dizer quanto à ferramenta? Eu até já deixei até claro, inclusive. Mas, por exemplo, a gente formou a equação e viu que a reta interceptou no eixo x no ponto 15, não é isso? Sim. Pronto. O que vocês podem me dizer quando eu venho aqui e clico na ferramenta raízes, na ferramenta
Quando eu volto aqui, ele me dá essa raiz 15 zero. O que vocês podem me dizer quanto a isso? Que ele dá a coordenada cartesiana? Que a coordenada cartesiana é justamente a solução da equação. Entenderam? Então, por isso que sempre que vocês informam a equação e verificam onde intercepta o eixo aqui, porque se trata de uma equação do primeiro grau, né? Vai estar interceptando o eixo x no ponto 15, né? Então, toda vez que eu venho aqui na ferramenta raízes, escolho raiz e clico aqui, ele vai dar justamente sempre o quê? A raiz, ou seja, o resultado que satisfaz a equação, tá? Que tem que nos mostrar através da reta também, tá? Por último, 4x mais 10 mais 10 igual a 45 menos 3x. Qual foi o resultado que vocês encontraram nessa equação? 5. 5. Pronto, vamos ver. Pronto, justamente. Percebe x no ponto 5, tá? Dando continuidade, quero que vocês resolvam agora essa segunda questão. A segunda e a terceira, tá? 5 minutinhos. Questão 2, questão 3. 5 minutinhos, tá? Resolvam aí, por favor. Quem já conseguir resolver, vai sinalizando aqui, por favor, viu, gente? Eu já fiz, professor. Eu já fiz. A 2, a 3, as duas? Sim. Pronto, tranquilo. Mais alguém que alguém tá tentando ainda fazer? Mais alguém, gente? Oi, tô aqui. Conseguiu resolver a segunda e a terceira? Vamos lá? Bom,
Vou informar aqui no GeoGebra Mobile, né? A equação da segunda questão. Só um momentinho. Segunda questão, ele pede o quê? Encontre o valor da incógnita que satisfaz essa equação, certo? Vou informar aqui. 5, deixa eu voltar aqui. 5, entre parênteses, 9 mais y, né? Igual a 20 menos 3, mais 6y. Vocês encontraram qual o resultado? 28. 28. Y igual a 28. É. Y igual a 28, não é isso? Então, se eu for lá... Agora o eixo Y, olha só. Perceba que a gente está movimentando o eixo Y, tá? Deixa eu dar o zoom aqui. Pronto. A gente vai lá no ponto Y igual a 28. E a gente vai ver que realmente a reta intercepta o eixo Y no ponto 28. Ou seja, o número 28 é o que está... Y igual a 28 é o que satisfaz essa equação, né? Então, o valor da incógnita, o y, ele tem que ser 28 para satisfazer essa equação, tá? Seguinte, vamos lá para a ferramenta raízes e dar um clique aqui na reta e voltar aqui. Só um momentinho. Só um momentinho, tá? Tá, vamos para a próxima questão. Depois a gente volta só nela para me trazer uma observação para vocês, certo? Na segunda equação, qual foi o resultado que vocês encontraram? 1. Mais alguém? X igual a 1. X igual a 1. Pronto. Olha que interessante. Na próxima... Deixa eu ver se alguém pediu para entrar aqui na sala. Aqui. Alguém pediu para entrar aqui na sala. Na próxima questão, vocês estão vendo que a gente trabalha com 2x dividido por 4 menos 3x, isso aqui igual a 2, certo? Como é que a gente vai informar isso no GeoGebra? Seguinte, a gente vai formar aqui 2x, né? Esse 2x está dividindo por 4 menos 3x. Então, o que eu vou fazer? Colocar o símbolo da divisão, né? Dividido. E você vai ver que automaticamente o GeoGebra Mobile, ele já dá essa visualização para a gente. Tá? De divisão mesmo. Dividido por quanto? Por 4 menos 3x. Né? Só que isso tem que ser igual a quanto? Desculpa. Aqui. Isso tem que ser igual a 2. Certo? Quando eu vou lá no eixo X... Deixa eu só alterar a escala aqui. Ele vai justamente interceptar o X no ponto 1. Né? Ou seja... O x tem que ser 1 para satisfazer essa equação, né? Seja essa equação, encontre o valor de x que torna a equação verdadeira. Ou seja, olha só que interessante. Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu aplicar o 1, onde tem um x, quanto é que isso vai dar aqui? Por exemplo, aqui é 2x, não é isso? Certo?
Sim. Pronto. 2x dividido por 4 menos 3x. A gente encontrou que o x ele tem que ser igual a 1, não é isso? Sim. Isso. Pronto. Se eu pegar 2 vezes, no lugar do x, vou colocar 1, tá? 2 vezes 1, 2. E vou Dois. aplicar um também aqui no x aqui embaixo. 3 vezes 1, 3, não é isso? Então, 3. 4 menos 3 é 1. 1. 2, o resultado ficou aqui 2, não foi isso? 2 dividido Foi. para 1 2. dá 2. Então, isso é uma forma de verificar se realmente o seu cálculo está correto. Ou seja, aplicando o resultado que você encontrou em uma das igualdades, né? No lado das igualdades. Então, resolvi isso daqui. Fiz os meus cálculos e ao final dos meus cálculos eu encontrei x igual a 1. Como é que eu vou ter certeza? Pego x igual a 1 e vou aplicar justamente em um dos lados da igualdade, da equação. Então, eu apliquei aqui 2 vezes x, se é x, eu encontrei x igual a 1, então vou aplicar 2 vezes 1, 2. E vou aplicar onde tem x aqui também, 3 vezes 1, 3. Então, 4 menos 3, 1. 2 dividido para 1 dá realmente 2. Então, é uma forma da gente verificar se o nosso cálculo está correto, né? Então, a gente viu que realmente 2 tem que ser igual a 2, tá? Tá. Dando prosseguimento, a gente vai estar resolvendo agora algumas questões de equação do segundo grau. Só que vocês param agora 8h50, não é isso? Horário de intervalo? Uhum. Então, ó, Sim. Pronto. irado. Então, a gente vai dar esse intervalo de 10 minutinhos, tá? Às 9 horas a gente retorna, ok? Tá bom. Ok. Tá bom. Então, até daqui a 10 minutinhos.
Turma, estão todos aí? Sim. 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 Pronto. A gente vai dar continuidade, então, à nossa lista de exercícios, tá? Com equações com questões de equação de segundo grau, tá? Vocês já têm trabalhado bastante equações, tanto do primeiro quanto do segundo grau, né? Então, essa primeira questão aí vai ser fachada para vocês, né? É seguinte, resolvam essa letra A, B e C aí, fazendo da forma que a questão pede, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações de segundo grau. Então, primeiramente, quero que vocês resolvam essas equações, tá? No caderno aí. Uns 8 minutinhos para resolver essas 3 questões, certo? Pode ser. Pronto. Resolvam aí, por favor, 8 minutinhos. Gente, ela tá travada. Oi? Ah, tá. Eu achei que a aula tava travada. Não. Deu uns minutinhos para resolver essa questão, as 3 equações aqui do segundo grau.
Conseguiram? Eu consegui, professor. Mais alguém? Eu já tinha feito. Eu tô Eu na já B. consegui. Já consegui. Também. Pronto. Muito bem. Bora voltar aqui, então. Bem, pronto. Aqui eu vou informar a primeira equação, tá? Primeira equação, 3x ao quadrado, não é isso? Vocês vão perceber, eu não sei se eu nem cheguei a explicar para vocês, quando essa questão de como, por exemplo, colocar o quadrado, né, no GeoGebra Mobile. A equação é 3x ao quadrado, certo? Se inicia assim. Colocar 3, tá? Foi o meu número 3. O x. Depois que eu colocar o x, tem essa opção aqui. Eu quero que ele seja o quê? Ao quadrado? Ou eu quero escolher qual vai ser, por exemplo, a potência e qual vai ser a base. Ou eu quero a raiz quadrada, entendeu? Ou o módulo de um número. Então, eu coloquei 3x, só que eu quero 3x ao quadrado. Então, depois que eu coloco 3x, eu venho aqui, dou um clique, ele transformou 3x ao quadrado, tá? Eu não quero que vocês se prendam ao que for gerar enquanto eu estou informando aqui ainda não, tá? Só um momentinho, bora de novo. 3x ao quadrado, calma aí, isso. 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 0. Pronto. Qual foi a solução que vocês encontraram? As raízes. Eu achei 4/3 e 1. 4/3 e 1. Alguém achou diferente? Alguém achou diferente, gente? Não, eu só encontrei esse resultado mesmo. Isso. Então, se eu ver aqui em raízes e selecionar qualquer uma dessas duas retas que aparece aqui e voltar, vai aparecer justamente, ó. Essas duas retas apresentam para a gente o quê? Um ponto A e um ponto B, não é isso? No ponto A, tem as coordenadas 1 e 0. Ou seja, uma das raízes que a gente encontrou tem como coordenada x igual a 1 e y igual a 0, que é justamente o ponto A, como vocês podem observar aqui. O ponto B tem como coordenadas x igual a 1,36363 e y igual a 0, que é justamente a segunda a segunda raiz que a gente encontrou, né? 4/3. 4/3 dá aproximadamente 1 e alguma coisa, tá? Que é justamente esse 1,333, tá aqui, como vocês podem observar aqui na janela de visualização, tá? Então, da mesma forma que funcionou para a gente lá anteriormente, nas equações do primeiro grau, quando a gente forma a equação do segundo grau também aqui, ele vai mostrar para a gente a mesma forma, tá? Não tem mistério. Eu não vou estar projetando aqui, não, as outras, mas me informe aí, a letra B, vocês encontraram qual o resultado? Eu achei 2/3. Alguém tentou colocar aí, quem está com o aplicativo no celular, tentou colocar para ver como é que fica? Eu não consegui ouvir o que Bárbara... Repete, Bárbara. Se alguém tentou colocar aí a equação no celular, quem está com ele instalado, para ver o comportamento do gráfico, se conseguiu colocar isso na prática aí, para o cálculo. Me escutou? Vou tentar. Faz aí, o mesmo procedimento que eu mostrei aqui agora. Informa aí na caixa de entrada essa equação aí. 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 0. Se alguém tiver alguma dúvida aí no comando de levar ao quadrado alguma coisa, chama aí. Isso. Me confirme aí, quem está com o celular nesse momento aí usando GeoGebra? Me confirme aí, por favor.
Eu. Só que eu tô com computador, mas é a mesma coisa. Eu também. Pronto, todos conseguiram informar essa equação aí? Sim. Aham. Conseguiram, né? Nenhuma dificuldade não, né? Então, bora colocar a Não. próxima e vocês falam onde é que cortou aí, por favor. Isso. A próxima, qual foi o resultado? Um colega aí falou, não foi? Encontrou quanto na letra B? Qual foi o resultado? Eu achei 2/3, mas não sei se tá certo. 2/3. Mais alguém achou 2/3? Eu encontrei mais ou menos 2/3. Mais ou menos? Mais alguém? Ninguém? Vamos lá. O resultado dessa letra B, antes. O discriminante, ele deu quanto? O delta. Vocês encontraram o delta igual a quanto? Igual a 0, meu. 0. Delta igual a 0, não é isso? Delta igual a 0, ele significa o que para a gente em uma equação do segundo grau? Duas raízes reais iguais, eu acho. E são duas raízes reais iguais, ou então, como alguns dizem, possuem, como pode dizer, uma única raiz, não é isso? Ou seja, o resultado, então, é somente 2/3, tá? Quando a gente encontra delta igual a 0, são duas raízes reais iguais, ou seja, 2/3, o resultado dessa equação, tá? Na letra C, vocês encontraram o discriminante igual a quanto? O delta Eu não foi igual a encontrei nenhum, porque o meu delta deu negativo. Eu não fiz porque o delta deu negativo. Justamente. O delta negativo quer dizer o que pra gente? Não existe raiz em R. Justamente. Não existe raízes reais. Negativa. Isso. O delta fica negativo. Que no estudo da equação do segundo grau, delta negativo quer dizer justamente isso. Não existe raízes reais para essa equação, né? A gente não pode dizer que não existe raízes, simplesmente, né? O interessante é só dizer que não existem raízes reais para essa equação, quando delta é igual a 0, tá? Vamos lá. Segunda questão. Determine quais os valores de K para que a equação 2x ao quadrado mais 4x mais 5k seja igual a 0. Tenha raízes reais e distintas. Então, nessa segunda questão, ele já está informando para a gente, ó, determinar quais os valores de K para que essa equação ela tenha raízes reais e distintas. Então, ele tem que seguir essa linha de raciocínio. Então, essa equação tem que ter raízes reais e distintas. Alguém pode me dar uma ideia de como resolver essa questão? Alguém tem uma ideia, assim? Pode falar, pensa aí, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Primeiramente, se ela já está dizendo que tem que ter raízes reais distintas, eu vou pensar em que aí? O delta vai ser igual a 0. Não. Delta igual a 0? Não, Um é? número maior que 0, positivo. É. Não. É Justamente. distinta. Isso, duas raízes reais distintas. Então, eu vou pensar logo no delta, né? Quando se fala de raízes reais distintas, vou pensar imediatamente no delta. Então, vocês já me falaram, o delta tem que ser maior que 0. Então, isso é o que vai me possibilitar resolver essa questão, tá? Delta igual a 0. Mas, o que é o delta? Deixa eu reformular minha pergunta, que eu acho que vocês não entenderam. Qual a fórmula do delta? Delta é igual ao quê? Quando a gente faz o cálculo.
B ao Igual a B ao quadrado quadrado menos Quadrado 4AC. menos 4 4 vezes A vezes C. C. Justamente. Então, o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, isso tudo tem que ser o quê? Delta. Maior que zero. Isso tudo tem que ser maior que zero, justamente. Vocês me informaram que o delta tem que ser maior que zero. Ou seja, então, o nosso b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso tudo tem que ser maior que zero. Então, a partir daí, vocês vão conseguir resolver essa equação, obrigando que essa equação tenha essas duas raízes reais e distintas. Vocês conseguiram visualizar como resolver essa questão? Sim. Pronto. Resolva aí, então, essa equação e me informe aí qual o valor que vocês encontraram para cá. 3 minutinhos, tá? Vocês me informam aí. Alguém encontrou? Gente, alguém encontrou? K igual a 1. K igual a 1, não. Alguém encontrou outro resultado? Pode dizer, viu, gente? K igual a 0. Não sei. K igual a 1, K igual a 0. Vamos lá, deixa eu só ver se eu consigo aqui formar para vocês. Primeiramente, a gente estudou o quê? Que o nosso delta, ele tem que ser o quê? Maior que zero. Maior que zero. Então, desculpa. Primeiro passo. Delta maior que zero. Gente, que horrível. Pronto. Só que o nosso delta, a fórmula do delta é como? B ao quadrado menos 4AC. Pronto. B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, isso tem que ser o quê? O B ao quadrado menos 4AC tem que ser o quê? Maior que zero. Tem que ser Maior que zero. Justamente isso. Deixa eu só aumentar aqui a letra. Pronto. Então, a gente tem que seguir isso daqui. B ao quadrado menos 4 tem que ser maior que zero. Continuando. Qual é o nosso valor do B? O B vale quanto? 4. Isso. 4 ao quadrado, 16. 16. 16. Menos 4 vezes. O nosso A vale quanto? 2. Muito bem. E o nosso C vale quanto? 5. 5. Aí que tá. 5K. Justamente. É o que o colega informou. O nosso C vale 5K. Tá. Ele não vale só 5, não. Por quê? O K aí é um número qualquer que está multiplicando 5. Entendeu? Então, assim, por isso que esse K, ele pra gente aí, ele quer dizer... Calma aí. O áudio de alguém tá ligado aí. Desliga aí, por favor, gente. Aí. O K pra gente, ele quer dizer um número que está multiplicando 5. Então, o nosso C é justamente todo o 5 vezes o K, tá? Pode ser que nesse momento aí
que vocês erraram nesse momento interferiu, obviamente, no resultado, tá? Se Só que, tentar com -1, o delta vai ser positivo. como? Com -1. K Menos igual a 1. Tá, calma aí. Vamos resolver ainda essa equação, que a gente não terminou ainda não, tá? Então, isso aqui tem que ser o quê? Maior que zero, não é isso? Uhum. Pronto. Agora, vamos continuar. 5K vezes 2, É igual a 10K. 10K vezes 4. 40K. Então, eu tenho 16 menos 40K, não é isso? É, né? 16 menos 40K tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Justamente. Não pode esquecer desse detalhe. Por que maior que zero? Porque você está dizendo que isso daqui, para ser maior que zero, ele vai ter duas raízes reais distintas. E daí, vou continuando. 16, né? Como é que eu continuo resolvendo isso aqui? Como eu continuo? Isola-se o K. Isolar o K, né? Só que para isso, então vai ficar com menos 40K maior que o quê? Menos 16. Daí, o resultado que a gente vai ter, Professor, tem que multiplicar por -1 e inverter o sinal da conta. isso. Se eu multiplicar por menos um, como vai ficar? 40K mais 16. Como? 40K 40K maior que 44 menor que 16. menor que, né? Porque aqui eu já tenho menos 40K maior que menos 16. Se eu multiplicar ambos os lados por menos um, vai ficar 40K menor, porque eu também altero o símbolo, que 16. Daí a gente vai encontrar K menor que quanto? 16 sobre 40. K menor que 16 sobre 40. K vai ser menor que quanto? Menor que 2 sobre 5. 2 sobre 5, justamente. Então, quais são os valores de K para que essa equação aqui tenha as raízes reais e distintas? Os valores de K, eles sempre tem que ser menor que 2 quintos. K não pode ser 2 quintos, nem de 2 quintos para maior. Ou seja, o K ele sempre tem que ser menor que 2 quintos para que essa equação tenha raízes reais e distintas. Alguém ficou com alguma dúvida, gente, nessa questão? Foi esclarecido? Foi tranquilo? Pode falar, gente. Ficou com dúvida ou não ficou? Tá tranquilo? Deu para entender, deu para entender. Obrigado. Eu pra entender. Pronto. Resolvam rapidinho essa questão 3 para a gente finalizar a aula de hoje, porque eu acho que o tempo não vai dar para finalizar essa lista. Mas resolvam essa questão 3, por favor. 2 minutinhos, tá? Que é o tempo que a gente tem aí. 2 minutinhos para resolver essa questão 3. E só me informe quais são as raízes que vocês encontraram para essa equação.
Só a 3 ou é 3, a 4 e a 5? Só a 3 nesse momento. Eu quero só o resultado da 3. Ah, certo. Obrigado. Encontrou o resultado? Sim. Qual? As raízes? No meu deu -3. x1 igual a 1 sobre 2, É, 1 meio, e x2 igual a -3. -3. Isso aí. Isso, justamente, tá? Então, o resultado dessa equação são essas duas raízes. Gente, por hoje a gente finaliza a nossa oficina, onde a gente trabalhou, né? O foco de GeoGebra Mobile, mais especialmente no estudo de equações tanto primeiro quanto segundo grau, tá? A nossa proposta do nosso próximo encontro é a utilização do GeoGebra no computador, ainda no estudo de equações do primeiro e segundo grau, tá? Conforme a gente disponibilizou já alguns materiais para vocês, no decorrer da semana a gente vai estar disponibilizando outros materiais, tá? Eu vou pedir só para vocês prestarem atenção no Moodle, tá? Agora que voltou à normalidade, porque a gente vai estar realizando também algumas atividades no Moodle, né? Algumas atividades assíncronas. Então, vão precisar que vocês olhem lá no Moodle, resolvam exercícios e que postem também lá, tá? Mas lá a gente vai explicar direitinho como é que vai ser a atividade, viu? Pedir para vocês prestarem atenção lá, dê uma olhada no Moodle. Qualquer coisa a gente vai avisar também para o Dilo. Ó, Dilo, avisa para os meninos que já está tudo ok lá no Moodle. Aí, atividade assíncrono, para vocês poderem resolver e postar lá também. Certinho? Certo? Certinho. Isso aí. A partir de agora, eu vou só interromper aqui a gravação, só um momentinho.